Então, nós estamos dando continuidade ao volume 6 do Introdução ao Estudo da Bíblia, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos, da editora Ave Maria, e a gente vai continuar aqui falando a respeito do material chamado Lucas Atos, que seria as duas obras, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, que tudo escrito por Lucas. O autor aqui, ele trata esse material como se fosse apenas uma obra, né? Então, dada a compreensão de Antônio Rodrigues Carmona, a gente vê esse material aqui como apenas uma obra em que a história da salvação é tratada como caminho. E a gente falou na semana passada sobre o caminho profético. A gente falou aqui a respeito da dimensão teológica da obra de Lucas Atos no seu caminho profético. E agora vamos falar um pouquinho sobre as características do caminho da salvação. Bem, o Espírito é a promessa do Pai, conforme a gente vê em Lucas 24, versículo 49, Atos 1, versículo 4 e Atos 2, versículo 33. Portanto, o Espírito é um dom prometido enviado pelo Pai, o protagonista do caminho. Sua tarefa é dupla. Quais são as tarefas do Espírito na obra Lucas Atos? Tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos. Ungir e capacitar os profetas que hão de percorrer o caminho, dirigir e confirmar este caminho. A gente percebe que o Espírito ele atua no ministério de Cristo e no Evangelho, e atua depois no ministério, boa noite Denise, e no ministério da igreja, que é o corpo de Cristo, que tem que dar continuidade àquilo que Cristo começou. Então, falando sobre a unção, o Espírito unge os profetas que hão de percorrer o caminho, convertendo em caminho profético. Davi falou, inspirado pelo Espírito, Atos 4, 25. João Batista, protótipo do tempo da promessa, foi pleno do Espírito, capacitado para atualizar o profetismo de Elias. Lembra? Virtude de Elias, né? E aí nisso, Lucas capítulo 1, versículo 15 e capítulo 3, versículo 2. Maria recebe o Espírito, que a converte em virgem mãe. Lucas 1, 35. Isabel, Zacarias e Simeão profetizam inspirados pelo Espírito. Lucas 1, 66. Lucas 2, 25, 26 e diante. De maneira especial, o caminho de Jesus foi profético. Jesus cumpriu as condições de profeta, ungido pelo Espírito de Deus, ouve a palavra de Deus e é enviado por ele. É assim o profeta escatológico prometido, como em Atos 3, 32, conferir com Deuteronômio 18, versículo 15. No contexto do batismo, foi ungido profeta e durante todo o seu ministério embebeu-se da palavra de Deus, aprofundando o seu profetismo até tornar-se ele mesmo palavra profética em sua ressurreição. Atos 3, 22, onde Lucas, com um jogo de palavras, apresenta a ressurreição de Jesus como cumprimento da promessa do profeta escatológico anunciado por Moisés. Seu profetismo consistiu em anunciar a palavra com atos e palavras. Conferir hebraico dabar, né? Realidade e sua explicação, cujo conteúdo é a paternidade de Deus, que já começa a ser o rei. Lucas 10, 22, Lucas 8, 1, Lucas 16, 16. Em função da obra de Jesus, Lucas capítulo 24, versículo 46 e Atos capítulo 1, versículo 3. Isso significa que já é possível a anistia, o perdão e a vida filial e fraternal. Lucas 4, 18, 7, 38 a 50. Cuja lei é o amor e a misericórdia. Lucas 6, 27 a 49. É uma palavra dirigida a todos, especialmente aos pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 7, versículo 22. Mas há de ser aceita livremente. Atos 3, 22, Atos 7, versículo 37. Algo que nem todos farão, especialmente entre os judeus. Por isso é um profetismo que conhece a dificuldade e o desprezo. Lucas 4, 24 e Lucas 13, 13. E aí, igualmente, o caminho da igreja é profético.
a gente vai observar que cada igreja realmente tem seu Pentecoste, batismo do Espírito, no qual recebe o poder do Espírito, consuma seu nascimento e é convertida em povo profético. Conferir Jerusalém, Atos 2, versículo 1 em diante, Samaria, Atos 8, versículo 14 a 17, comunidade dos gentios em Cesareia, Atos capítulo 10, versículo 44 em diante, Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 6, conferir Saulo em Atos capítulo 9, versículo 17. É uma presença dinâmica e constante do Espírito que se renova pela oração nos momentos difíceis, capacitando-a para realizar sinais e dando audácia para continuar a proclamação. Lucas, preocupado com a missão profética da comunidade cristã, sublinha a ação do Espírito, silenciando sua ação na justificação pessoal. Daí os textos que falam do batismo, sem fazer referência ao Espírito, que é recebido posteriormente pela imposição das mãos, como em Atos 8, versículo 16 em diante, Atos 10, versículo 47, Atos 19, versículos 2 a 6. E aí a gente percebe, que a doação do Espírito supõe a conversão, o batismo e o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 31. O profetismo da igreja consiste em dar e servir a palavra sob o impulso do Espírito. Atos capítulo 4, versículo 8. Proclamando as grandezas de Deus. Atos capítulo 2, versículo 4. Capítulo 10, versículo 46. Capítulo 19, versículo 6. E em concreto, a morte e ressurreição de Cristo, que envia seu Espírito, e realizando os sinais que mostram a presença do reino de Deus. Assim, realizarão seu profetismo na comunidade. Pedro, Estevão, Barnabé, Ágabo, Paulo, os presbíteros, os discípulos. Por isso, opor-se a eles, como fazem os judeus, é resistir ao Espírito, como está lá em Atos capítulo 7, versículo 51. Nesse contexto aparece com muito relevo a palavra. Por meio dela, Deus cria profeta e atua na história. Por meio dela, igualmente, aumenta o discipulado de Jesus, e a igreja se edifica, com a condição de que seja palavra de Jesus transmitida fielmente pelos apóstolos. Bem, é importante a gente frisar também que o Espírito, que é promessa do Pai, ele tem a sua tarefa de ungir e capacitar os profetas, como nós vimos aqui, mas também dirigir e confirmar esse caminho. Então, o Espírito é o dom que garante os passos do caminho de Jesus e da igreja, ajudando os apóstolos e aos demais nas suas responsabilidades do governo da comunidade. Por isso, o Espírito é uma garantia fundamental que assegura o nexo entre o caminho de Jesus e o caminho da igreja, pois guia, ilumina, fortalece e dirige os vigilantes, ou aqueles que são os dirigentes, do grego episcopoi, aqueles que estão dirigindo, supervisionando a comunidade. Para Lucas, não há oposição entre a ação do Espírito e a ação apostólica. Por isso, o caminho também, além de ser um caminho profético, é um caminho apostólico. E por que isso? Porque se nós observarmos, os 12, sob a ação do Espírito, são quem garante a continuidade entre o passado e o presente, pois formam um grupo especial de testemunhas qualificadas de toda a obra de Jesus. Nós vamos observar, por exemplo, que o que acontece? A Bíblia que Jesus lia era um material judaico, Jesus era judeu, e os apóstolos, eles estão dando continuidade à obra de Jesus, transformando aquilo que era praticamente restrito ao povo de Israel a todos os povos. Então, o que vai acontecendo? Eles são o elo entre exatamente o começo lá da história de Israel com a atualidade, para dizer o seguinte: olha, aquele Jesus, que passou por aqui, ele é o cumprimento de uma série de promessas, de uma série de profecias que aconteceram lá atrás, e aquilo que aconteceu lá atrás não foi algo restrito ao povo de Israel, mas era algo que tinha a ver com todo mundo.
E eu quero trazer isso para vocês, e vocês vão perceber que se vocês receberem essa mensagem, isso vai alcançar o propósito de Deus, que quer todas as nações, né? Então, diante de uma situação dessa, os apóstolos, eles são aquele elo, eles são aquela ponte. Daí onde o material Lucas Atos, ele acaba sendo o quê? O caminho de Jesus e o caminho da igreja como o único caminho de salvação, né? O que acontece, a diferença é que antes era um e agora são vários. Só que esses vários são o quê? Os cristãos, os pequenos cristos. Eles são como o Cristo pulverizado em todos os lugares, ou deveria ser, mas aí deixa o desabafo para mais tarde. Então vamos continuar aqui. Conforme o Evangelho de Lucas, Jesus escolheu os 12 e somente a eles deu o título de apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 13. O motivo é que os 12 apóstolos hão de ser testemunhas de toda a obra de Jesus, a partir do batismo de João até a sua exaltação, e por isso são garantias, junto com o Espírito, da autenticidade da continuação do caminho de Jesus pela igreja. Por isso Lucas apresenta sua eleição e missão, desde o primeiro momento, na mesma sessão, em que apresenta Jesus e sua mensagem, visto que esse grupo tem uma importância especial. As aparições dos ressuscitados se centralizam neles, que são convertidos em testemunhas especiais da ressurreição e no núcleo que aglutinará as demais testemunhas. Em Atos 1, versículo 2, resumo da obra de Jesus, apresentando como ação muito importante a eleição e as instruções dadas aos apóstolos sob a ação do Espírito Santo. Jesus lhes promete o mesmo Espírito, que os ajudará a realizar seu testemunho qualificado, e o recebem no Pentecoste, realizando sua missão de diversas formas, como as outras testemunhas, dando testemunho da ressurreição, e além disso, de toda a obra de Jesus, com palavras, sinais e prodígios, apesar das perseguições, porque sua obrigação como testemunha é proclamar o que viram e ouviram. Por isso é fundamental para a comunidade perseverar no ensinamento dos apóstolos. Convocam e governam a comunidade, confirmam e completam a obra evangelizadora das demais testemunhas, discernem as atitudes dos discípulos e os passos que a comunidade deve dar. Finalmente, para o evangelista Lucas, os 12 são o ministério principal criado por Jesus, do qual derivam os demais ministérios existentes na igreja de seu tempo. Por isso apresenta os 12, escolhendo os 7 diáconos, e harmoniza o ministério de Filipe com o de Pedro e João. Para Lucas, a igreja nasce e cresce aglutinando-se ao grupo dos 12 apóstolos, criado por Jesus, ao qual o Senhor agrega os que vão se salvar. Isto é, a igreja é apostólica. Os 12 são tipo dos dirigentes da igreja de seu tempo, eleitos por eles e também por Paulo. A esses dirigentes se aplicam as mesmas instruções que Jesus dirigiu aos 12, já que por eles fica assegurado na igreja o serviço dos 12. Verdadeiro discurso de despedida, pensado em função da situação da comunidade lucana. A gente vai observar isso naquele texto lá de Atos 22, versículo 14 a 38. Então a gente observa que começa com Jesus, desdobra no trabalho apostólico e depois nos líderes das igrejas. Pastor, só falou sobre igreja apostólica no caso naquela época. Hoje a igreja não é apostólica. A igreja, ela é apostólica porque, o que acontece? Ela é apostólica pelo fato de ela estar ligada aos apóstolos, e não necessariamente porque ela tem um apóstolo à frente da igreja local. Deu para entender? Por exemplo, a nossa igreja, ela poderia ser chamada de católica e apostólica. Só não pode ser chamada de romana, porque a nossa igreja não é uma igreja que está subordinada ao bispo de Roma, né? Mas agora católica, porque católico quer dizer universal, e apostólica, porque a gente pelo menos a gente promete, ligado à matéria, e exatamente, pelo menos a gente promete se comprometer com a doutrina dos apóstolos, né? É o que a gente diz. Então, nesse caso, a nossa igreja seria apostólica, mas não apostólica porque é dirigida por um apóstolo, até porque na compreensão pela matéria dele, não pelo homem. Isso, assim, o que acontece? Na compreensão da Bíblia,
os apóstolos, eles não são necessariamente líderes de igreja, eles são representantes dos ensinos de Jesus. A gente não tinha Bíblia naquela época. Deu para entender? É aquele caso, por exemplo, se eles são aqueles discípulos mais próximos, estavam ali andando durante 3 anos, caminhando, conversando, sentindo pulsar a indignação de Jesus, o que alegrava, o que chateava, o que entristecia, né? A releitura que ele fazia do Antigo Testamento. Então aquelas pessoas ali, digamos, elas eram a ponte entre a nova geração que não conheceu Jesus fisicamente. Deu para entender? Hoje, um apóstolo estaria na mesma condição que nós. Se ele recebesse, por exemplo, o apóstolo de hoje, se ele receber uma revelação, ele recebe uma revelação assim como nós, ou seja, se tiver algum apóstolo me ouvindo, peço até que me desculpe, por favor, mas, por exemplo, é como aquele caso, digamos, Gilson é o apóstolo, né, de Vigário, e aí nisso ele vai receber uma revelação. Bem, a revelação que ele receberia de Jesus, você poderia receber. Agora, a revelação, por exemplo, inclusive de Matias, que foi eleito, seria diferente da do Gilson. Por quê? Matias andou com Jesus. Conviveu. Entendeu? Então, daí onde, por exemplo, você vai perceber que há uma resistência à apostolicidade de Paulo. Porque o pessoal quer pegar no pé dele que ele não tinha aquela experiência dos 12. E aí Paulo sempre tentava evocar que ele conversou sim com Cristo ressurreto. Ele não conversou com um holograma, com um fantasma, com um espírito, mas com o Cristo do corpo glorificado. Entendeu? Então, aí eu não sei se dá para perceber que assim, há toda uma batalha em cima de Paulo, justamente por causa de uma situação dessa. Não sei se eu posso usar a palavra justamente, né? Mas assim, no contexto hoje, o apóstolo de Vigário Geral, a Rita, eu, você, estamos praticamente na mesma condição. Se Jesus aparecer para algum de nós, vai ser da mesma forma. Não vai aparecer para um de nós, como por exemplo, aconteceu na terra da Galileia. Aquele Jesus que não tinha sido glorificado ainda. Aquele Jesus de carne e osso que ia para a festa, que debatia com o pessoal, que tinha cheiro de suor. Entendeu? Então, assim, eles eram, lembra? Aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossos ouvidos ouviram, aquilo que nossas mãos apalparam. O apóstolo de Vigário Geral não tem esse testemunho. Tem só a matéria referente. Entende? Assim, por exemplo, não sei se dá para vocês perceberem, eu estou tentando ser o máximo respeitoso possível, mas é diferente. É diferente. O apóstolo hoje, ele se assemelha ao bispo. Ele é uma liderança de uma igreja local ou de uma denominação, sendo que denominação é um negócio que não existe no Novo Testamento praticamente, né? Tudo bem que poderia existir a igreja para judeus, a igreja para gentios e tudo tal, mas não chega a ser como hoje, Bola de Neve, Batista, Casa da Bênção, Universal, tá entendendo? Igreja de Deus, Igreja de Cristo, Igreja Vitória em Cristo, né? Que está até patenteado. Nenhuma outra igreja pode ter Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas aí é cultura inútil. Vamos voltar para cá. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber, não é o que está acontecendo lá naquele contexto. E aí hoje, por exemplo, eu sou o apóstolo, tá? Mas na prática, o que eu faço? Eu faço um trabalho episcopal. Eu designo pastores. Vai fulano para lá, vai Beltrano para cá. Eu acompanho, né, o que acontece na igreja da Ruth, na sua igreja, né? Então, quando, por exemplo, o pessoal da igreja de vocês não está muito satisfeito com vocês, vão mandar uma informação para mim, eu vou me reunir com vocês, eu vou passar a visão do ano de 2020. Praticamente, isso é um trabalho episcopal. Eu não sou como aquele cara que está indo lá no mistério, está trazendo o mistério para testemunhar aqui, que era o que aqueles caras faziam, porque o povo não tinha as escrituras, nós temos. O povo não tinha os registros que nós temos. Então eles, de certa forma, eles davam continuidade. Eles faziam com que aquela informação ali, ela fosse relida através das lentes jesuânicas, se é que eu posso falar assim. Então vamos continuar. Em relação, deixa eu ver aqui. Finalmente, peraí. Continuando, Paulo ocupa um lugar peculiar em Atos dos Apóstolos. Olha ele aí, né? Um lugar peculiar.
quando a obra é escrita, já faz tempo que ele morreu, pois sua figura parece engrandecida como alguém pertencente ao passado. Já se vive no tempo em que não voltariam a vê-lo. Capítulo 20, versículo 38. Para Lucas, Paulo não é apóstolo, e sim algo equivalente. Não é independente e nem dependente dos 12, mas atua em comunhão com eles. Eles o reconhecem e ele os consulta. Prega o mesmo que eles e faz o mesmo que eles. Conferiu os paralelos. Pedro, Paulo na pregação e nos sinais. Num contexto em que nem todos apreciam a obra de Paulo, Lucas a defende e prestigia, justificando sua atuação, a importância dada ao processo, como a gente vai ver de Lucas, de Atos 21, versículo 27, até Atos 26, versículo 32, e com isso legitimando as comunidades criadas por ele. O destaque dado aos 12 não significa que tenham a exclusividade da missão. Toda a igreja é enviada como testemunha. Por isso, Lucas apresenta a missão dos 72, tipo da missão universal de todos os cristãos, chamados a darem testemunho da ressurreição, junto e em comunhão com os 12. Conferir Lucas 10, versículos 1 a 24, texto pertencente à seção do caminho, na qual são apresentadas as características da moral cristã. Para o evangelista Lucas, todos que caminham com Jesus hão de ser seus apóstolos e testemunhas. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, Lucas ele está falando a respeito de Paulo, como assim, olha, Paulo ele é um apóstolo, mas assim, é um missionário, é uma coisa mais ou menos assim. As obras de Paulo, que já estão escritas, circulando, já fazem parte do cânon, aquela coisa todinha, já dá a Paulo um peso maior. Lucas está caminhando com Paulo ali, de carne e osso. Então eu não sei se dá para perceber que assim, a diferença daqueles apóstolos lá do início para os apóstolos de hoje aqui no Brasil, né? Claro, de repente quem está me assistindo pode dar uma contribuição aí, mas a diferença de lá para cá é que o daqui não tem esse aspecto concreto. Tanto que os coríntios cobravam isso do próprio Paulo. Olha, imagina, olha só, gente, corta para mim. Se Paulo recebe uma cobrança, né, de apostolicidade, quanto mais eu aqui, quanto mais o apóstolo de vigário geral, como é que vai ser? Não, porque ele falou que não vai ser pastor, mas vai que aparece uma vaga para apóstolo, né? Não sei se vai recusar. E aí nesse caso, já recusou? Então tá bom. Aí, tá bom? De preferência na igreja do pastor Jefferson Santos. Aí nesse caso, em relação a isso, ô gente, é melhor não brincar com isso, mas o que acontece mesmo, né? Embora Rita, o Jefferson falou que se ele quiser ir para a igreja dele, no ministério dele, ele não vai deixar entrar não. Eu falei, mas que isso? O pastor não rejeita ovelha, gente. Mas vamos voltar para aqui. É mole. Mas vamos continuar aqui. E aí nisso, em relação, né, ao caminho, o evangelista Lucas ele se serve da geografia para elaborar sua teologia. Para ele o caminho é reto e inestancável, de acordo com o plano de Deus. Dirige-se da Galiléia para Jerusalém, de Jerusalém a Antioquia e de Antioquia para Roma, os 3 grandes centros em torno dos quais gravita todo o relato. A realidade foi muito mais complexa, mas Lucas a simplifica para explicar a situação que vive. Jerusalém deixou de ser o centro das promessas realizadas em Jesus. Em Nazaré prefigurou-se a situação atual. Jesus proclamou o hoje da salvação e seus conterrâneos quiseram desprezá-lo. Ele, porém, passando no meio deles, prosseguia seu caminho salvador. Lucas 4, versículo 30. Porque os homens, manifestamente, a incredulidade judaica, não podem detê-lo. Era um anúncio do que sucede em Jerusalém, onde os judeus matam Jesus, mas Deus o ressuscita, né? E aí em que se opõe o que fazem os judeus e, por exemplo, nesse caso aqui, a gente percebe que assim, os judeus fazem uma coisa e Deus faz outra, deixando claro que os judeus não estavam discernindo a ação de Deus em Jesus. E aí
Por causa disso, as perseguições, em lugar de impedir o caminho, favorecem o seu avanço. Então, por exemplo, há uma pressão aqui, Jesus vai para lá e lá frutifica. Há uma pressão, Jesus vai para lá e vai, frutifica. Outra pressão, Jesus frutifica. Perseguição aos discípulos, aí os discípulos vão, frutificam. Perseguição em tal lugar, vai, frutifica. Ou seja, cada dificuldade só serve como degrau, nunca como barreira, né? E aí, diante disso, é preciso evitar opor-se a ele, pois seria opor-se a Deus, como diz Gamaliel, lá em Atos capítulo 5, versículo 34 a 39. Então, é aquela situação do tipo, olha, quer tentar atrapalhar o caminho do Evangelho? Pode tentar, mas à medida que você tentar atrapalhar, pelo contrário, você só vai propiciar o avanço dele. A tendência é mais ou menos essa. E aí, em relação à questão, né, do caminho da salvação, que além de ser, né, um caminho animado pelo Espírito, um caminho apostólico, um caminho reto e instancável, também é um caminho atual. Cada geração tem o seu hoje. Lembra daquela palavra quando Jesus ele diz: hoje se cumpriu o que está escrito, né? Lucas convida seus contemporâneos a levar a sério a tarefa que lhes cabe nesse caminho, cujo hoje é a tarefa própria para cada geração. Foi assim na etapa de preparação, Lucas 16. Depois com Jesus, Lucas 2:11, Lucas 4:21. Depois com a primeira geração cristã, Atos dos Apóstolos, e agora com a presente geração. De fato, o cristão vive entre o passado, o tempo de Jesus, que é o fundamento do presente, e o futuro, a parousia, a volta de Jesus, a presença de Jesus com todo o seu povo, para todo sempre, a consumação da salvação, mas sem que lhe impeçam descobrir e realizar a própria tarefa em seu hoje. Daí a tendência a sublinhar o presente de diversas formas. Várias tradições, deixa eu ver aqui, a gente, por exemplo, vai perceber a tendência, né, a sublinhar o presente de diversas formas, né, desescatologiza, né, de tirar a escatologia, várias tradições que priorizam o futuro, acrescentando os aspectos atuais, como na pregação de João Batista, no capítulo 3, versículos 10 a 14, nas perseguições e destruição de Jerusalém, Lucas 21, versículos 12 a 24, nas reações diante da morte de Jesus, Lucas 23, versículo 48. É preciso carregar a cruz a cada dia, Lucas 9, 23. É preciso produzir fruto com constância, pois é fundamental preservar cada dia na tarefa, até o ponto de convertê-la em sinal da presença do reino, Lucas 8, 15, Atos 1, 14, Atos 2, 42. Agora é o tempo da conversão, Atos capítulo 4, versículo 29, pois é o tempo em que a obra da graça e a palavra edificam a comunidade, Atos 20, 32. Por isso, agora é preciso dar testemunho e pedir forças para falar, Atos 4, 29. O hoje concreto de cada geração, pois, é dar testemunho do reino de Deus, proclamando e realizando os sinais que mostram que já começou na exaltação de Jesus, Atos 1, versículos 7 a 11. Por isso, esses sinais estão relacionados com as diversas facetas do reino: receber e dar o perdão dos pecados, Lucas 24, versículo 47 a 49, Atos 2, 38, Atos 5, 31, Atos 10, 43, Atos 13, 38, Atos 26, versículo 18, e o dom do Espírito, Atos 2, 38, Atos 4, 31, Atos 10, 45, Atos 11, 17, Atos 15, 8, a oração, sinal da vida filial, Atos 2, 42 em diante, a koinonia, né, ou a comunhão, sinal de vida fraternal, Atos 2, 42, 43, 44 em diante, conferir também Atos 4, versículo 32, Atos 5, versículo 1 a 11, a fração do pão, o partir do pão, sinal de vida filial e fraternal, Atos 2, 42, curas que mostram a realização dos sinais e prodígios dos tempos escatológicos, Atos 2, 19, Atos 4, 30, Atos 5, 12, Atos 7, 36, Atos 8, 13, Atos 14, 3,
comportamentos anômalos no contexto legal judaico ou romano, Atos 5, 28, tudo isso realizado com constância, Atos 1, 14, Atos 2, 42. Diante desses sinais, as testemunhas aumentam em seu favor, bem como o respeito de todos, e muitos acreditam. Então a gente, por exemplo, vai observar, né, que assim, esse caminho, vamos pensar aqui o que Carmona pode estar falando sobre desescatologizar, né? Porque a escatologia tem a ver o quê? Com as últimas coisas. Então, em vez de a gente ficar assim, lá, depois, além, não, agora. Nosso tempo é agora. Já estamos nos últimos dias. Temos que fazer alguma coisa, né? Então, o que Jesus estaria fazendo se estivesse aqui? O que ele estaria realizando? Como ele trataria essa e aquela e a outra situação? Então é importante a gente entender que essa pode ser a nossa última semana. Esse pode ser o nosso último dia, pode ser o nosso último mês, pode ser o último ano, pode ser a nossa última oportunidade de liberdade religiosa, né? Então eu não sei se dá para perceber que assim, a gente pode acontecer qualquer coisa. E qual é a situação? A gente muitas vezes está aqui anestesiado com os nossos cultos, com as nossas festas, né? Com a nossa tradição, debatendo em embates, né, bem contundentes com outros irmãos de fé, tendo questiúnculas em nossas igrejas locais, quando, por exemplo, os campos estão brancos e vem a noite, quando a gente não vai mais poder trabalhar. Então, diante de uma situação dessa, o que a gente pode fazer para encerrar logo isso? Então, a gente falou aqui, né, sobre as características, né, desse caminho da salvação, as características, né, desse caminho a partir de uma dimensão teológica. E a gente no próximo vídeo vai falar sobre a questão de o caminho salvador, né? Então a gente vai dar uma pausa aqui e até o próximo vídeo.